Entenda o seguinte, você pode até ter emoção, mas na sua pesquisa só vai ter espaço para a razão. No vídeo de hoje vamos falar de um teste de associação muito importante, que é o teste exato de Fisher, que nada mais é que um teste que busca verificar a relação entre duas variáveis qualitativas nominais, que são qualidades que não podem ser ordenadas. Mas você pode se perguntar, ué, mas para isso eu uso o teste Q quadrado. É aí que tá. O teste exato de Fisher é um desdobramento do teste Q quadrado, que nós vamos ver mais detalhes no vídeo de hoje. Bom, vamos lá. Como eu tenho certeza que esse vídeo vai ser útil para você, não se esqueça, antes de mais nada, faça a sua inscrição aqui no canal Pesquisa. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho e, por via das dúvidas, já aperta o joinha aqui embaixo para curtir. Porque hoje a gente vai falar sobre o teste exato de Fisher. E nessa situação hipotética, eu quero propor para vocês uma pesquisa em que eu estou buscando uma relação entre duas variáveis qualitativas nominais. E vou falar do assunto da moda, né? Daquele que todo mundo tem falado, obviamente, hoje em dia, até porque grande parte da população está em quarentena, que é o coronavírus. Então eu fiz uma pesquisa hipotética com 30 pacientes só, uma pesquisa pequena, em que eu verifiquei: primeira variável qualitativa nominal, se os pacientes estavam ou não estavam em quarentena. Então essa é uma característica que os pacientes têm: estar em quarentena ou não estar em quarentena. Tá? É uma qualidade, não há uma ordem para ela. Tá? Foi só isso que eu avaliei na pesquisa? Não, eu verifiquei desses pacientes que estavam ou não em quarentena, aqueles que contraíram o Covid-19, o coronavírus, e aqueles que não contraíram. Tá? Então você ter contraído o coronavírus ou não ter contraído também é uma outra variável qualitativa nominal. E eu quero verificar nessa pesquisa hipotética se existe relação entre essas duas variáveis. Então eu tenho aqui a tabela com os resultados dessa minha pesquisa hipotética. Olha o que esses dados mostram. Então, se você quiser realizar o teste exato de Fisher, precisar fazer esse tipo de análise de associação, essa é uma variação, você pode tabular os dados dessa maneira, na forma de uma tabela de contingência, é assim que a gente chama esse tipo de tabela. E nesse caso é uma tabela 2 por 2, porque eu tenho nas duas variáveis qualitativas nominais que estão sendo relacionadas, eu tenho duas categorias. Então, com relação ao Covid, ou você tem ou não tem; com relação à quarentena, ou você está ou não está. Então são duas categorias em cada variável, por isso essa tabela de contingência 2 por 2. Se você quiser tabular de uma outra maneira, com os dados brutos, volte lá atrás, eu vou deixar o link aqui em cima do vídeo do canal Pesquise, aqui no card, que mostra como realizar o teste Q quadrado aqui no Sigma Plot. Então você vai ver que a tabulação pode ser feita diferente, e você também pode fazer a tabulação assim, em uma forma de tabela de contingência, que é mais simples até de visualizar e até, por que não, antever ou antecipar os possíveis resultados que ela vai dar. Tá? Então, nessa pesquisa hipotética, o que eu tenho de resultado? Vamos ver aqui comigo. Que eram 30 indivíduos totais que foram avaliados nessa pesquisa. Então, dos indivíduos da pesquisa que permaneceram em quarentena, desses 8 não contraíram o coronavírus. E dos que permaneceram em quarentena, desses apenas um contraiu o Covid-19. Tá? Esses são os dados. E dos que ficaram fora da quarentena, ou seja, foram para a rua bater perna, 7 não contraíram o coronavírus e 14 contraíram o coronavírus. Então esse é o meu resultado. E agora o que eu quero saber é: será que existe uma relação ou uma associação significativa entre essas duas variáveis, ou seja, permanecer ou não em quarentena e desenvolver ou não o coronavírus, contrair ou não o coronavírus? Então é isso que o teste exato de Fisher vai me mostrar. Só que, como eu disse na introdução desse vídeo, o teste exato de Fisher é um desdobramento do teste Q quadrado. Como assim, Heitor, um desdobramento? Ele também é um teste de associação.
A interpretação do teste exato de Fisher é idêntica à interpretação do teste Q². Então, se também quiser mais detalhes, de novo, volte lá no vídeo do teste Q² aqui do software SigmaPlot para ver como se interpreta. Você vai ver que não muda nada a interpretação. Mas afinal, qual é a diferença? O teste exato de Fisher é uma adaptação ao teste Q² para situações em que pelo menos um dos valores esperados dentro dessa tabela de contingência é menor do que 5. Opa, falei grego agora, né? Vamos traduzir isso para o português. Não preciso traduzir. Eu não quero entrar em mérito matemático, mas o teste Q² possui uma fórmula que basicamente busca verificar a relação entre os valores obtidos, ou seja, aqueles valores que você verificou na pesquisa, que são esses que estão nessa tabela, e os valores esperados, que a gente calcula por meio de uma regrinha de 3. Lembra a regrinha de 3 quando a gente aprendeu lá no colegial? Enfim, então esses dois parâmetros estão na fórmula do teste Q², mas não precisa ficar confuso não, eu não vou entrar em detalhes sobre a fórmula do teste. O fato é que se um desses valores esperados for menor do que 5, automaticamente o software, o SigmaPlot, vai te sugerir uma adaptação do teste Q², que é o teste exato de Fisher, que para esse caso é mais preciso, é mais robusto para detectar possíveis associações entre essas duas variáveis. Tá? Então, repetindo, a interpretação é exatamente a mesma do teste Q². A única mudança está por trás, que está por trás ou que justifica o teste exato de Fisher é essa questão matemática que você também não precisa se preocupar. Então, na prática, se tem uma estrutura de um teste Q², porque são duas variáveis qualitativas nominais, manda o software rodar um teste Q². Mas o SigmaPlot é um software tão bom que mesmo mandando rodar o teste Q², se ele não for o mais adequado por não cumprir essa premissa matemática que eu acabei de mencionar, ele mesmo vai te sugerir rodar o teste exato de Fisher. Tá? Então eu vou exemplificar agora para vocês. Vamos supor, e até porque olhando para os números eu não tenho nem como saber disso, que eu não saiba que um dos valores esperados da minha tabela de contingência, que é essa tabela 2x2, tem uma célula ou mais de uma com valor esperado menor do que 5. Eu nem sei calcular isso, então vou mandar ele fazer um teste Q². Então você vai lá no Analysis, no Testes, perdão, Rates and Proportions, e aí manda fazer um teste Q² aqui. Tá vendo que tem o teste exato de Fisher aqui embaixo? Mas para eu mandar rodar ele direto, eu teria que já saber que essa tabela de contingência tem um valor esperado menor do que 5. Não. Eu vou mandar fazer o Q², que são duas variáveis qualitativas nominais. É isso que eu sei, é isso que eu aprendi. Pau, Q². Tá? Aí ele me pergunta se eu quero fazer essa estatística por meio dos dados tabulados ou dos dados brutos. Aqui essa formatação está por dados tabulados. Se você voltar lá no vídeo do Q², eram por colunas, ou seja, os dados brutos. Aqui ele está na tabela de contingência. É uma questão de preferência, você pode colocar um ou outro, tanto faz, o resultado não vai mudar. Só que, claro, por dados brutos, a descrição ela tem que ser feita, com cada grupo, em cada coluna. Volte lá no vídeo do Q², você vai entender. Tá? Então aqui os dados estão na forma de uma tabela de contingência, então são dados tabulados. Clique em Next, tá? E ele vai pedir para você selecionar as observações. Basta clicar nesse quadradinho aqui do canto superior esquerdo, pum, que ele já seleciona as 4 células da minha tabela de contingência e pronto, é só mandar finalizar. E aqui acontece a mágica. Pim! Já aparece esse pop-up aqui na tela dizendo, olha, mais de 20% dos valores esperados na sua tabela de contingência são valores menores do que 5. Nessa situação, o teste Q² pode ser impreciso. Você quer rodar o teste exato de Fisher? É a pergunta que ele me faz. E é claro que eu vou aceitar essa sugestão. O que aconteceria se nenhuma das células tivesse um valor esperado menor do que 5? Eu ia rodar o teste Q² normal. Tá? E aí a interpretação não ia mudar dessa, mas o teste seria especificamente o Q². Aqui não, eu vou aceitar essa sugestão, clico no sim, põe e aí ele roda o teste exato de Fisher para mim. Então o relatório, olha aqui, ele é bem claro, né? Eu até aumentei aqui. Primeiro eu mandei ele fazer o teste Q². Só que daí ele
finalizou o teste Q quadrado e começou a fazer o teste exato de Fisher em função de uma das células pelo menos ter o valor esperado menor do que 5 e começou a fazer o teste exato de Fisher. Tá? Dessa tabela ou desse relatório estatístico, o primeiro parâmetro que eu vou prestar atenção, o mais importante, é o valor do P que está ligado, ou que me mostra se essa associação entre essas variáveis é ou não estatisticamente significativa. E esse P ele é menor que 0,05, então eu posso concluir que existe uma associação estatisticamente significativa entre as duas variáveis que eu testei, ou seja, permanecer ou não em quarentena, ter ou não coronavírus. Existe uma associação significativa, o texto aqui ele mostra exatamente isso. Tá? Assim como eu fiz lá no vídeo do teste Q quadrado, há muito tempo atrás, esse vídeo tem mais de um ano, o relatório, se você for ver bem, ele vem todo desalinhado, aqui todo torto, é difícil da gente interpretar. Então o que eu faço? Eu seleciono todo esse texto, aperto Ctrl C e depois que eu apertei Ctrl C, eu abro uma janelinha no Excel, tá? E jogo esse texto todo lá, Ctrl V. Tá? É exatamente o mesmo relatório, tá, gente? Não mudou nada, é a mesma coisa. Só que fica mais fácil de eu visualizar e também interpretar esse relatório aqui no Excel dessa maneira, porque ele não vem mais todo desalinhado. E assim como eu fiz lá no vídeo do teste Q quadrado, eu quero mostrar para vocês como a gente interpreta esse resultado. Tá? Eu só estou selecionando aqui as tabelas importantes para a gente interpretar. E aí eu vou colocar aqui os dados. Um problema do Sigma Plot é que ele coloca para mim os dados das colunas, ou seja, sem Covid e com Covid-19, mas ele não coloca para mim os dados das linhas que eram em quarentena e sem quarentena. Tá? Então ele não põe. E aí o que eu faço? Não tem problema, eu coloco aqui. Então a primeira linha eu tinha em quarentena. Tá? E aqui na segunda linha era o sem quarentena. Tá, beleza? Então esses são os meus resultados. Já sei que essa minha associação é estatisticamente significativa, vou marcar aqui em verde, porque o valor do P é menor que 0,05. Se esse valor de P fosse maior que 0,05, meio que você acabaria a análise por aí, morreu. Por quê? Ainda que houvessem valores absolutos diferentes nos percentuais, é como se eles não existissem, porque eles não seriam estatisticamente significativos. Nesse caso, eles são. Então, já que essa associação é significativa, eu agora passo para a segunda etapa, que é interpretar os percentuais desses dados. E os percentuais aqui do teste exato de Fisher podem ser interpretados ou por meio da análise de linhas ou análise de colunas. Eu só peguei essa mesma tabela que está aqui, tá? Com os resultados, se você percebeu, não sei, eu dei Ctrl C, Ctrl V, eu dupliquei ela aqui, tá? Só dupliquei, você vai entender já por que eu dupliquei, só para ficar fácil a interpretação. Esses dados eles podem ser feitos por coluna ou por linha. Tá? Então eu vou primeiro fazer por coluna para vocês perceberem os dados dos pacientes sem Covid. Vou destacar aqui em uma cor em laranja e esse aqui com Covid eu vou destacar em azul. Tá? Reparem que eu destaquei os dados que estão aqui na coluna. Né? Então vamos lá, como é que eu interpreto isso? Dos meus pacientes que não tiveram Covid, dos pacientes examinados, dos 30 que não tiveram Covid, 53% deles estavam em quarentena e 46% não estavam em quarentena. Tá? Já dos pacientes que contraíram Covid, 6% somente estavam em quarentena e 93% não estavam cumprindo de maneira rigorosa a quarentena. Tá? Então eu consigo ver por aqui que, poxa, com certeza a ausência de quarentena impactou num resultado maior, num percentual maior de pacientes com Covid nesse caso. Então esse é um dado, em termos percentuais, estatisticamente significativo quando eu faço essa comparação. Essa é a análise por coluna. É a única que eu posso fazer no teste exato de Fisher? Não, eu também posso fazer a interpretação por linha. E você vai escolher no seu artigo qual fica a melhor para você. Se você quer por coluna ou por linha, não tem um certo, não tem um errado. Você usa aquele que for mais conveniente para você explorar os seus dados. Tá?
Heitor, como assim a interpretação por linha? Ah, olha, eu posso pegar aqui, ó, os pacientes que ficaram em quarentena. Então agora eu pego aqui os valores aqui do row, tá? Vou marcar aqui em amarelo. E os pacientes que não estão em quarentena. E aqui eu vou marcar em um tom de verde aqui para ficar fácil da gente ver. Então vamos lá. Dos pacientes da minha pesquisa, dos 30 que ficaram em quarentena, 88% deles não desenvolveram Covid e só 11% desenvolveram Covid. Se eu for somar esses dois números aqui, eu vou ter um total de 100%. 100% do quê? 100% dos pacientes que ficaram em quarentena. Sem quarentena, a mesma coisa. Dos caras que não ficaram em quarentena, 33% deles não contraíram Covid, não aconteceu nada, mas 66% daqueles que não guardaram uma quarentena rigorosa contraíram Covid. Se eu for somar os dois valores, também vou ter 100%. 100% do quê? Dos pacientes que não ficaram em quarentena. Mesma coisa que os dados por coluna, se você preferir analisar assim, os caras sem Covid, eu tenho aqui em quarentena, sem quarentena, se eu for somar os dois números eu tenho 100%, aqui com Covid também eu tenho 100%. Então você vai escolher, é claro que esse é um trabalho hipotético, um exemplo hipotético, faça a sua pesquisa, adapte a esse exemplo e quando você tiver com a sua análise pronta, olhe as duas tabelas por linha e por coluna e decida qual é melhor para você colocar no seu artigo no momento em que você for explorar os seus dados. É claro que não chego a dizer que é errado, mas é absolutamente desnecessário você colocar essas duas tabelas no seu artigo. Então, no artigo, o que é importante colocar? Primeiro, o valor do P, dizendo que essa associação é estatisticamente significativa, e depois você explora os percentuais ou por linha ou por coluna, de acordo com a sua conveniência, né, da maneira como você julgar mais didático para apresentar os seus resultados. Tudo bem? Viu? Não é lá muito difícil. A única chatice que tem do Sigma Plot é o fato do relatório vir todo torto, a gente tem que jogar aqui no Excel, mas a interpretação ela é bastante simples e se vocês forem assistir mais uma vez o vídeo do que quadrado lá atrás, você vai ver que não tem muita diferença. Então esse era o teste exato de Fisher executado aqui no software Sigma Plot 12.0. Legal, amigo do canal Pesquisa, então se gostou desse vídeo, não se esquece de sentar o dedo no curtir aqui embaixo, faça já a sua inscrição no canal clicando no botão vermelho se ainda não é inscrito e não deixe de compartilhar com os amigos. Nós nos vemos na semana que vem, mas até lá nunca se esqueça, pergunte, mas para responder, pesquise.